Olá! Você sabia que quando conhecemos alguns padrões de argumentação, fica mais fácil de escrever o nosso texto escolhendo e adotando um dos padrões conhecidos? Você sabia que o nosso leitor se situa melhor em nosso texto quando identifica um desses padrões conhecidos? Você sabia que, se você conhece padrões de argumentação, fica mais fácil de checar se você deixou ou não de fora algum elemento importante da estrutura de argumentação? Então me acompanhe ao longo desta aula para conhecer os 6 principais tipos de argumentação. Sou o professor Leandro Galvão, da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação. Vamos lá? Os 6 principais tipos de argumentação são autoridade, definição, analogia, exemplos, estatísticas e refutação. Vamos começar pelo primeiro tipo, autoridade. Por que confiar no trabalho de terceiros? Os argumentos de autoridade se baseiam na afirmação ou opinião de trabalhos já publicados, como este exemplo aqui. Para André Praz, professor de comunicação digital da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, a competição entre seres humanos também é um fator atrativo. E por que confiar na autoridade de terceiros? Porque ninguém pode, por experiência direta, tornar-se especialista em todas as coisas. Para construirmos o conhecimento, dependemos de terceiros, pessoas, instituições, manuais, dicionários, etc. Mas confiar em terceiros pode ser um problema, porque todo mundo tem seus vieses, tem suas limitações. Supostas autoridades podem induzir-nos ao erro, seja de propósito ou não. Elas podem estar enganadas, pode ter deixado passar em branco partes importantes do quadro geral. Então, como navegar com segurança em um mar de informação? Procure fontes abalizadas, fontes imparciais. Compare essas fontes. E tenha em mente de que ataques pessoais não desqualificam a fonte. Ou seja, por exemplo, se Turing era suicida, ou se o John von Neumann era mulherengo, isso não invalida as conclusões de seus trabalhos. Vamos ver alguns exemplos. Certos autores dizem que isso não é um bom argumento por autoridade. Um bom argumento por autoridade nomeia quem são esses autores. Patterson 2001 e Hennessy 2004 afirmam que aqui sim está clara a autoridade de quem afirma alguma coisa. Usaremos nesse artigo o algoritmo para o problema do caminho mínimo proposto por Einstein em 1905. Einstein pode ter sido um ótimo físico, mas ele não é uma autoridade em ciência da computação. Já se eu digo que a autoridade é dada pelo Dijkstra, este sim um estudioso do assunto, aí sim nós temos um bom argumento por autoridade. Este aqui também não é um bom exemplo de argumento por autoridade. De acordo com a crítica, o curso de Ciência da Computação da UFAM obteve a maior nota no ENAD. Quem aplica o ENAD? Não é a crítica, é o INEP. Portanto, o jornal A Crítica não é uma autoridade nesse assunto, e sim o órgão oficial que produziu esses dados. Agora vejamos o segundo tipo de argumento, o argumento por definição. Definição de ideias explica a essência ou significado de um termo. Uma definição deve limitar a coisa definida. A palavra definição vem do latim de, para, finis, limite. Limite para alguma coisa. Nenhum outro elemento deve fazer parte do termo limitado. Se fazemos uma boa definição em uma das premissas, podemos chegar a conclusões bem fundamentadas. Se a definição não for bem elaborada, todo o argumento desaba, tal qual um castelo de cartas. Então, como escrever uma boa definição? Primeiro, envolva o termo pertencente a uma categoria geral. Depois, apresente outro termo mais específico, que distinga o termo geral dos outros elementos dessa mesma categoria. Ou seja, não faça assim. Um random walk é uma cadeia de Markov finita e pode ser utilizado, etc. Esse parágrafo diz que o random walk pertence à categoria geral cadeia de Markov finita, mas não menciona o que torna essa cadeia de Markov finita especial para ser classificada, ser definida como um random walk. Vejamos agora 4 maneiras de como não fazer uma definição. A definição jamais pode conter o termo definido. Caso contrário, forma um círculo vicioso e confunde o leitor.
O astrônomo é uma pessoa que estuda astronomia. Isso é bem comum em dicionário. Computadores são equipamentos que fazem computação. Isso são mau exemplos. Outra diretriz de como não fazer uma definição, né? Não deve ser uma longa lista de sinônimos, como este contra-exemplo aqui. Educação é aumentar os conhecimentos, desenvolver e aprimorar o caráter, treinar, ensinar liderança, encaminhar para o bem, refinar o gosto e orientar. Vantagem é proveito, lucro, ganho, fortuna. Outra diretriz de como não fazer definições, né? Não deve conter palavras emocionais, como neste exemplo aqui. A eutanásia é um instrumento criminoso. A eutanásia é piedosa. Uma boa definição não deve estar atrelada ao ponto de vista que você deve defender. E uma boa regra para construir definições é usar o paralelismo. Se você está definindo um substantivo, então a definição deve ser dada por um substantivo. Se você está definindo um verbo, você vai usar um verbo para definir essa palavra, no mesmo tempo e no mesmo modo verbal. Então, isso aqui é uma maneira correta. Aluno é um estudante que, corja é um grupo que. Você não deve definir assim. Aluno é quando, corja é reunir. Um bom exemplo de parágrafo por definição é este aqui. Entende-se por sessão de estudo um período ininterrupto em que um aluno para se dedicar a entender e exercitar o conteúdo que vem sendo trabalhado em determinado assunto. Então, nós temos aqui um período ininterrupto, é um substantivo, da mesma forma que sessão de estudo é um substantivo, e nós não temos um período ininterrupto qualquer. É aquele em que um aluno para se dedicar, etc. Então temos aqui uma especificidade relacionada a esse período ininterrupto que o torna apto a ser definido como sessão de estudo. Já aqui nós temos um contra-exemplo. O Ing defende que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para qualquer um, não apenas para cientistas da computação. Isso aqui não é uma definição, e sim uma caracterização. Com isso, não estou dizendo que o parágrafo está errado, estou apenas dizendo que este parágrafo não é um exemplo de argumentação por definição. O terceiro tipo de construção argumentativa é a analogia. E o que é a analogia? Ela estabelece uma semelhança entre dois conceitos diferentes. Um conceito é familiar ao leitor e o outro não é familiar. É justamente aquele que você está querendo apresentar. A analogia ela não é o mesmo que comparação. A comparação busca contrastar duas ou mais ideias ou objetos, em termos quantitativos e qualitativos. Um bom exemplo de analogia é este. Von Neumann descreveu com precisão, em termos abstratos, a relação lógica entre hardware e software. Para um autômato completamente autorreproduzível, ambos os componentes são essenciais, mas há um importante sentido no qual o hardware se torna prioritário em relação ao software. Calculadoras de bolso existiam antes dos disquetes. Um autômato composto somente por hardware pode existir e manter seu próprio metabolismo. Então veja que aqui o restante do parágrafo vai estar fazendo uma analogia entre hardware e software, que é o conceito desconhecido a ser apresentado, e a biologia, através de metabolismo, parasita, bacteriófago, bactéria. Este é um outro exemplo de argumentação por analogia, e nós temos também um contra-exemplo. Uma diferença entre nossa memória do computador é que no computador nós decidimos o que será e o que não será armazenado e por quanto tempo. Não precisamos armazenar informações inúteis e podemos armazenar todas as informações que poderemos precisar no futuro. Veja que aqui não é uma analogia, e sim uma comparação entre a memória humana e a memória do computador. O quarto tipo de argumentação é através de exemplos. É justamente aquela argumentação que nós encontramos na indução. É uma característica do argumento indutivo, apresentar vários exemplos para poder corroborar com uma conclusão desejada. Exemplos e ilustrações conferem mais vivacidade ao texto.
O exemplo envolve o pensamento em termos de classes e itens particulares pertencentes àquela categoria. Um exemplo de parágrafo por exemplificação é este aqui. Software livre é hoje um assunto importantíssimo para toda a sociedade, ultrapassando a questão ideológica e tornando-se um ecossistema complexo de interesse global, que inclui pesquisa científica, educação, tecnologia, segurança, licenças de uso e políticas públicas. Este também é um outro parágrafo formado a partir da argumentação por exemplificação. Como devemos montar um bom parágrafo por exemplificação? Aqui vai um checklist. Primeiro, dê mais de um exemplo, né? Só um exemplo não é suficiente para montar na cabeça do leitor um quadro geral a respeito do assunto. Regra de ouro: use pelo menos 3 exemplos. Utilize exemplos significativos. Não utilize exemplos fora do contexto. Existem contra-exemplos? Então forneça. Forneça ele se for o caso, porque ele pode ser tão ilustrativo quanto um próprio exemplo. Em um argumento de exemplificação, não basta usar a palavra por exemplo. Você tem que usar os exemplos propriamente dito para você ter um argumento por exemplificação, como não é o caso deste parágrafo aqui. A presença dessa palavra exemplo aqui não tornou ele um caso típico de parágrafo construído em torno de exemplificações. O quinto tipo de argumentação é por meio de estatísticas. Argumentos por estatística são aqueles que tiram conclusões sobre todos os membros de um grupo, observando uma parte desse grupo, que é chamada de amostra. Como nesse exemplo aqui. No final do período, 89% dos 500 estudantes de ciência da computação responderam que o argumento por estatística é o seu argumento predileto. Para construir um bom argumento por estatísticas, não confunda coisas diferentes, banana com laranja. Evite falsas comparações que não têm uma base comum, como nesse exemplo aqui. Havia 2 vezes mais assassinatos que roubos em nossa cidade. Como é que você vai querer comparar assassinato com roubo? São coisas diferentes. Ou então esse outro contra-exemplo. Essa cidade está se tornando muito violenta. O número de assassinatos cresceu 12% este ano. Parece bem convincente, né? E se a cidade cresceu 25%? Então, o número de assassinatos não teve a mesma curva de crescimento. Então, ela não está assim tão violenta como poderia ser. Tenha o cuidado de fornecer a base da sua comparação, porque 2 vezes zero ainda é zero, como nesse caso aqui. Os acessos à plataforma aumentaram em 50% essa semana. Faça o seu cadastro também. Se você só tinha 2 acessos e aumentou de 2 para 3 acessos, o aumento foi de 50%. Cuidado com a falsa precisão. Qual o impacto de cada indivíduo sobre a sua porcentagem? Não é só porque sua calculadora dá 10 casas decimais de precisão que você vai usar todas elas. Será que você tem realmente indivíduos suficientes para prover toda essa precisão? No final do período, apenas 5,0844745% dos alunos de textos técnicos tiraram nota 10. Não, seja mais explícito. Quantos alunos mesmo? Então é melhor dizer: 3 alunos, de um total de 59 alunos, tiraram 10 na disciplina. Dividido 3 por 59, você vai encontrar esse valor aí. Mas você não tem toda essa precisão. Se um aluno a mais ou um aluno a menos em 59 deixar de tirar esse 10, sua precisão não está nos décimos, está apenas na casa das unidades. Então, em resumo, em argumentos por estatística, informe o tamanho da população-alvo e o tamanho da sua amostra. Indique qual é a sua base de comparação para dizer 50% a mais, 150% a mais, entre outras estatísticas. E, por fim, evite a falsa precisão. Para encerrar a aula, vamos abordar a argumentação por refutação. O argumento por refutação é aquele que busca eliminar alternativas contrárias à conclusão que você deseja transmitir ao leitor. Portanto, antecipe-se às objeções. A sua proposta é viável? Levaria tempo demais? Já foi tentada antes? Não seja ingênuo, porque a maioria das propostas tem efeitos diversos, desejados ou não. Então considere as desvantagens da sua proposta.
Não deixe que o seu leitor ataque e já de antemão ofereça refutações a essas desvantagens. E se sua proposta é difícil de executar, admita esse fato e defenda a viabilidade apesar das dificuldades. Este é um bom exemplo. Por outro lado, os cursos construídos no formato MOOC, nos ambientes citados, não têm apresentado elementos de personalização. Eis aqui um bom exemplo de parágrafo construído por refutação, e este aqui é um contra-exemplo. Não é porque apenas aparece a palavra porém que você pode considerar que a argumentação é por objeção. Neste exemplo específico, nós temos uma oposição de ideias e não uma refutação. Para mais informações a respeito dos tipos de argumentação, você pode consultar qualquer um desses 4 livros relacionados que foram utilizados para a construção desta aula. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima!